Imagine que você nasce em algum canto da América Latina, não importa muito qual. O que realmente conta é que desde o primeiro dia, a vida já lhe mostra suas cartas marcadas. Você não nasceu com uma colher de prata na boca, mas sim com os pés afundados na lama da pobreza. Sua família mora num barraco de 2 cômodos, onde o teto vaza toda vez que chove, como se o céu resolvesse desabar só para lembrar que a miséria não dá trégua. Mas o pior não é a casa caindo aos pedaços. O pior são seus pais. Seu pai, um ex-militar, foi expulso das Forças Armadas por indisciplina. Ou, em outras palavras, por ter quebrado a cara do superior, numa noite de bebedeira. Agora ele passa os dias afogado em cachaça barata, e as noites transformando seu corpo em saco de pancadas, como se cada soco fosse um lembrete de que você é o culpado por tudo ter dado errado na vida dele. Sua mãe, por sua vez, é uma sombra que respira. Anda pela casa como se você fosse invisível e talvez para ela você realmente seja. Desde cedo, você aprende as regras, não confia em ninguém, não mostre frentas da sobrevivência, não confie em ninguém, não mostre fraqueza e jamais espere que alguém lhe dê amor de graça. Seu sonho é ser médico. Não por vocação, mas porque essa é a única saída que você enxerga para escapar daquele inferno. Ganhar dinheiro de verdade e nunca mais deixar que ninguém olhe para você com desprezo. O problema é que sonhos custam caro. A faculdade exige mensalidades e mensalidades exigem dinheiro, coisa que sua família não tem. Seu pai insiste para que você siga os passos dele, que entre para o exército e perpetue a tradição familiar de fracasso e alcoolismo. Você prefere mastigar vidro e aceitar isso. Então faz o que qualquer jovem pobre e inteligente faria. Estuda como se sua vida dependesse disso, porque, no fundo, depende mesmo. Os anos passam. Você chega aos 22 anos e não se torna médico, não tinha contatos influentes, nem dinheiro para subornar as pessoas certas, mas consegue algo quase tão útil, vira contador. Consegue um emprego no gabinete do governador da região, um cargo sem glamour, mas que pelo menos abre uma porta. Seu chefe é o próprio governador, um sujeito gordo e arrogante que só chegou ao poder porque casou com a prima do presidente. Para ele, trabalhador é decidir qual amante visitar depois do almoço. Assina documentos sem ler, dorme em reuniões e sua maior habilidade é balançar a cabeça com ar de importância enquanto os outros resolvem seus problemas. E esses outros, no caso, são você. É você quem reescreve leis tributárias de madrugada. É você quem encontra brechas que salvam milhões para a província. É você quem transforma uma região falida numa máquina de gerar lucro. Dorme 3 horas por noite, come arroz frio na mesa do escritório e coloca toda a sua alma em fazer aquele incompetente parecer um gênio. Em 3 anos, a arrecadação da província aumenta 20 vezes. O presidente envia uma carta de elogio. Há uma cerimônia com medalhas, fotógrafos e políticos apertando mãos. O governador sobe ao pódio, suando dentro do terno caro, e lê um discurso que você escreveu para ele, naquela mesma manhã. Tropeça nas palavras que você ensaiou, recebe a medalha com um sorriso humilde que faz seu estômago revirar. Você está lá atrás, aplaudindo, sorrindo, invisível. Naquela noite, sozinho no seu apartamento minúsculo, olha pro teto e toma uma decisão. Chega de ser o fantasma. Chega de construir impérios para idiotas que não sabem soletrar economia sem corretor ortográfico. A partir de agora, você será aquele por quem todos aplaudem. Custe o que custar, doa a quem doer. Então, como se o destino estivesse esperando por esse momento, o universo lhe entrega uma oportunidade embrulhada em caos. O país perde uma guerra na fronteira e a derrota é tão vergonhosa que a economia desmorona mais rápido que um castelo de cartas no furacão. A moeda local vira papel higiênico, literalmente. O presidente, em sua infinita sabedoria, responde com medidas de austeridade brutais. Corta subsídios, aumenta impostos e assiste ao preço do pão triplicado da noite para o dia. O povo passa fome. E gente com fome é gente com raiva. Rebeliões começam a pipocar por todo lado como cogumelos depois da chuva. Mas a maioria delas não passa de piada. Multidões enfurecidas, sem plano, sem liderança, sem visão. Queimam alguns prédios, roubam comida
e são massacradas pelo exército em menos de uma semana. Você, porém, enxerga algo diferente, enxerga uma chance. As pessoas não odeiam só o governo, odeiam o caos. Querem alguém que represente ordem, que fale como um líder, que prometa pão e segurança. E um chute na cara de quem sempre fez suas vidas miseráveis. Você começa pequeno. Compra horários em rádios clandestinas e transmite discursos à meia-noite, quando os sensores estão dormindo. Sua voz crepita nos alto-falantes baratos das favelas e dos vilarejos e as pessoas escutam. Você diz exatamente o que elas querem ouvir, que merecem coisa melhor, que o sistema está viciado, que só você tem o plano para consertar tudo. Suas palavras se espalham como fogo em palha seca. Em 18 meses, metade do exército já está na sua mão. Os soldados também são pobres, não recebem salário há meses e têm mais em comum com você do que com os generais gordos que tomam champanhe na capital. O golpe é quase entediante. Uma noite qualquer, os portões do palácio se abrem por dentro. A guarda presidencial depõe as armas. O antigo regime desmorona como papel molhado. Senta no gabinete presidencial e o ex-presidente está lá, patético, ainda de pijama de seda, com cara de quem não entende porque tiraram seus brinquedos. Você não faz discurso, apenas acena com a cabeça. Seus homens o arrastam dali. Na manhã seguinte, você já aboliu a velha república, rebatizou o país de República Popular. Ironia das ironias. E o povo está nas ruas, gritando o seu nome. Mulheres choram de alegria. Crianças são erguidas nos ombros para ver seu rosto. Chamam você de pai da nação. Pela primeira vez na vida, se sente que existe de verdade. O primeiro ano é um paraíso. Você é o herói, o salvador, o homem que saiu do nada e derrubou a elite corrupta usando apenas inteligência e coragem. Promove reformas, executa alguns dos piores criminosos do antigo regime em julgamentos públicos que parecem justiça pura. Os jornais estampam sua foto em todas as primeiras páginas. Artistas pintam murais com sua imagem nos prédios. Crianças decoram seus discursos como se fossem rezas. E então, algo perigoso começa a crescer dentro de você. Cada vez que gritam seu nome, cada vez que um general faz continência, cada vez que um ministro pede sua aprovação com nervosismo, você sente um calor se espalhar pelo peito. É melhor que comida, melhor que sono, melhor que qualquer droga. Você começa a se olhar no espelho de outro jeito. O rosto que vê na mesa de um contador. É algo mais, quase divino. No segundo ano, você pare de fingir que ouve seus conselheiros. Por que ouviria? Você construiu tudo isso. Entende o país melhor do que qualquer um. Quando discordam de você, não parece conselho, parece blasfêmia. Como esses insetos ousam corrigir o sol? A purga começa em silêncio. Nada de prisões espetaculares, nada de julgamentos públicos. As pessoas simplesmente somem. O ministro que questionou sua política econômica não aparece no trabalho um dia. Um general que riu da piada errada encontrado morto na banheira. Ataque cardíaco. O laudo oficial, a fome que nunca se sacia. Que o amor é uma fraqueza e a lealdade uma ilusão. Que até os deuses sangram quando alguém enfia uma faca nas suas costas. Ele aprendeu bem demais no 30º ano do seu reinado. Você acorda com um gosto de ferro na boca. Não é o vinho da noite anterior. É o cheiro de sangue, fresco no corredor. Os guardas da sua porta não estão lá. Ou, melhor, estão mais deitados em poças escuras, as gargantas abertas com a precisão de um cirurgião. Você se levanta devagar, os ossos rangendo como dobradiças enferrujadas. A porta do quarto está entreaberta. Uma fresta de luz dourada, como se o sol tivesse decidido nascer dentro do palácio. Seu filho mais novo está sentado na poltrona de veludo. As pernas cruzadas, um copo de conhaque na mão. Ele sorri. Não é o sorriso de um herdeiro. É o sorriso de um homem que acabou de assinar um contrato. Pai, diz ele, como se a palavra fosse uma piada antiga. Os médicos disseram que você não tem mais do que alguns meses. Câncer nos pulmões, no fígado, no cérebro, uma festa de tumores. Foi como eles descreveram. Você tenta falar, mas a garganta está seca. Ele levanta a mão, como se pedisse paciência. Eu poderia ter esperado.
Poderia ter deixado a doença fazer o trabalho sujo. Mas onde estaria a poesia nisso? Ele gira o conhaque no copo, observando a luz dançar no líquido âmbar? Além do mais, você sempre disse que um líder deve morrer em pé, não de joelhos, tossindo sangue nos lençóis. Ele se levanta. Anda até a janela. Lá fora, a cidade se estende como um tapete de joias sob o sol da manhã. Milhões de vidas, todas respirando, porque você permitiu. Eu estudei seus métodos, continua ele, quase em tom de conversa. Os lobos, os pastores, a dança entre o caos e a ordem. Você é um artista, mas tem um erro no seu sistema. Ele se vira, os olhos brilhando, com a mesma fome que os seus tinham 30 anos antes. Você acreditou que o medo bastava? Que as pessoas obedeceriam para sempre só porque têm medo de desaparecer? Mas o medo é como um músculo, se não for exercitado, atrofia. E você parou de alimentá-lo. Ele caminha até a mesa de mármore, onde um dossiê está aberto. Fotografias de generais, ministros, juízes, rostos marcados com cruzes vermelhas. Esses homens foram leais a você por décadas. Mas agora eles cochicham. Fazem acordos nas sombras. Pensam que podem sobreviver sem você. Ele fecha o dossiê com um estalo. Eu não cometo seus erros, pai. Eu não dou tempo para que eles se esqueçam. Você tenta se mover, mas o corpo não responde. Ele percebe. Aproxima-se, agacha-se na sua frente, como um filho faria com um pai doente. Mas os olhos são frios. Não se preocupe. Eu não vou matá-lo, não ainda. Ele pega a sua mão, aperta de leve. Primeiro você vai assinar um decreto, transferindo todos os seus poderes para mim. Por motivos de saúde, claro. Depois vai gravar um discurso, um adeus digno, choroso. O povo vai amar. Ele solta sua mão, levanta-se. E então, quando a nação estiver de luto, quando eles estiverem vulneráveis, eu vou dar a eles o que você nunca soube dar, um novo monstro. Ele aponta para a janela. Lá embaixo, na praça, uma multidão começa a se reunir. Não são manifestantes. São pessoas comuns, cansadas, com fome, com raiva. Eles não têm mais medo de você, diz Eli, quase com pena. Mas ainda têm medo. E eu vou mostrar a eles quem devem temer agora. Ele se afasta, caminha até a porta. Antes de sair, olha para trás. Ai, pai, a voz é suave, quase afetuosa. Obrigado pelas lições. A porta se fecha. Você fica sozinho, com o peso de 30 anos de poder escorrendo entre os dedos como areia. Lá fora, o sol continua brilhando, a cidade continua viva. E em algum lugar, nas sombras que você mesmo criou, um novo Deus está nascendo. A sobrevivência. Você lhe ensinou isso. Que o amor é fraqueza. Que quando o leão velho já não caça, não se espera pela natureza, se age, a traição chega no encontro privado, só os dois, pai e filho. Ele mesmo serve o chá, um gesto de respeito. Você pensa. O primeiro gole tem um amargor sutil. Você ignora. No segundo, as mãos tremem. No terceiro, a xícara não se ergue mais. Ele o observa com aqueles olhos frios. Seus olhos. Você mencionou tudo, pai diz baixo. Inclusive isso. Você poderia chamar os guardas, poderia gritar, mas já sabe que foram comprados. Assim como você os comprou 30 anos atrás. Enquanto o veneno se espalha pelo sangue, olha para seu filho, olha de verdade e vê a si mesmo. Faminto. Implacável. Certo. Você forja essa arma. Afiou essa lâmina. E agora ela corta sua garganta. Seu último pensamento não é sobre o império, nem sobre o legado. É uma pergunta. Em que momento exato aquele garoto espancado no barraco de teto furado se tornou o monstro que ergueu um trono sobre ossos? E a resposta, você percebe, sempre foi a mesma. Você não se tornou um monstro. Apenas parou de fingir que não era. Seu filho anuncia sua morte como um assassinato trágico por traidores internos. Usa o luto para expurgar rivais. Consolida o poder mais rápido do que você jamais conseguiu. O ciclo não se quebra. A máquina segue funcionando. Um novo ditador ocupa o trono. E, em algum lugar, num barraco de teto gotejante, outro garoto espancado devora livros sobre homens poderosos, sonhando com o dia em que fará o mundo se ajoelhar.